Se você acha que já ouviu de tudo sobre os horrores da guerra, curta esse vídeo agora e fique comigo até o fim. O que eu vou contar, ninguém ousaria inventar, porque a verdade dói mais do que qualquer ficção. Meu nome é Lizzie Weber. Hoje sou uma senhora de 98 anos, com a pele fina como papel e os ossos quase transparentes de tanto tempo. Mas quando fecho os olhos, ainda sinto o cheiro da ferrugem daquele navio. Ainda escuto os passos pesados de Hans no corredor escuro. E o grito que engoli na garganta. Não foi a guerra que me destruiu, foi minha própria família. Fugimos da Alemanha em 1940. Meus pais diziam que era por segurança. Mas eu sabia que não era só isso. Havia boatos de que o exército viria buscar meu irmão mais velho, e que ele se recusaria. Era perigoso demais ficar. Então embarcamos, espremidos com outras dezenas de famílias, com fome, medo e olhos vazios. Eu tinha 17 anos, e estava prometida para um rapaz chamado Wilhelm, um filho de fazendeiros de Leipzig, que também vinha tentar a sorte no Brasil. O navio era velho, frio, úmido. À noite, os ratos corriam sobre as malas amarradas com cordas. As crianças tossiam até sangrar. Eu passava os dias sentada ao lado da minha mãe, de cabeça baixa tentando não fazer perguntas. Mas o que mais me inquietava era Hans. Ele me olhava como se eu fosse um objeto dele. Sempre me olhou assim. Desde pequena. Mas ali, confinados naquele casco de ferro enferrujado, sua presença se tornava sufocante. Lembro da primeira vez que o vi entrando no compartimento das mulheres sem dizer nada. Apenas entrou e ficou me observando enquanto eu penteava os cabelos. Quando me dei conta, ele já estava ao meu lado. Sua mão tocou meu ombro e eu estremeci. Ele sussurrou que logo eu me casaria e que ele precisava se despedir de mim do jeito dele. Fequei, minha mãe apareceu nesse momento e o expulsou com um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. Mas ninguém falou sobre aquilo. Dias depois decidiram que meu casamento com Wilhelm aconteceria ali mesmo, no convés. Não havia flores nem vestido branco. Vesti um lenço de linho, limpo, e um casaco puído. Wilhelm era um homem calado, sério, mas gentil. Quando colocou o anel no meu dedo, tremia tanto quanto eu. Algumas famílias bateram palmas. Houve uma oração rápida em alemão. Foi tudo silencioso, sem emoção. Eu sorri por obrigação. O sol estava se pondo, e o céu parecia uma ferida aberta. Logo após a cerimônia, minha mãe me chamou de lado, disse para eu me recolher, que era tradição, a noiva dormir sozinha, naquela noite, para refletir sobre o matrimônio. Mas quem veio ao meu encontro não foi Wilhelm, foi Hans. Ele surgiu no corredor que levava ao porão de carga, onde havia antigos armários de mantimentos vazios. Me puxou pelo braço com força e tampou minha boca com a mão, antes que eu gritasse. Sussurrou no meu ouvido que agora eu era dele para sempre. Ninguém viu, ninguém ouviu, só a madeira apodrecida como testemunha. Eu não chorei, não gritei, apenas deixei meu corpo desligar. Enquanto ele fazia o que queria, meus olhos estavam fixos em um prego enferrujado na parede. Pensei em cravar aquilo no pescoço dele. Pensei em nunca mais acordar. Quando ele terminou, se levantou, ajeitou a gola da camisa e me disse que Wilhelm jamais me aceitaria sujando a cama dele. Disse que agora eu precisava fingir que tudo estava bem. Voltei para minha cabine, onde minha mãe me esperava. Ela olhou minha roupa rasgada, viu o sangue escorrendo na minha perna, e disse apenas: "Não diga nada. Já passou, aquilo nunca passou." E o Moriali. O que veio depois foi só a casca do que restou. No dia seguinte, Wilhelm veio me cumprimentar, com um sorriso tímido. Disse que me respeitaria até desembarcarmos no Brasil, pois entendia que eu precisava de tempo para acostumar com a ideia de ser esposa. Mal sabia ele que eu já tinha sido arrancada à força de qualquer ideia de pureza, dignidade ou escolha. Passei os dias seguintes entorpecida. O enjoo do mar era menor que o enjoo de mim mesma. Evitava olhar nos olhos da minha mãe. Hans, por sua vez, parecia mais leve, quase alegre. Me lançava olhares rápidos,
Sorria como se tivéssemos compartilhado algo especial. Eu queria vomitar cada vez que o via, mas engolia tudo. Era mais seguro assim. Certa tarde, ao subir para o convés, me senti tonta e quase desmaiei. Uma das mulheres da cozinha me ofereceu água e perguntou se eu estava grávida. O mundo girou. Nunca pensei nessa possibilidade. Eu não podia. No fundo, já soubesse. Continue assistindo até o final, porque o que vou contar agora mudaria minha vida menos, e a de todos ao meu redor, para sempre. Fiz de tudo para esconder qualquer sintoma. Comia pouco, dormia mal, usava lenços largos para disfarçar o corpo. Wilhelm não desconfiava de nada. A travessia era longa e difícil. Havia doença se espalhando no navio, e muitos estavam mais preocupados em sobreviver ao mar do que notar uma jovem definhando em silêncio. Quando finalmente chegamos ao porto de Itajaí, a sensação era de alívio e terror. Alívio por sair daquele inferno flutuante. Terror por saber que o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Fomos levados para uma colônia agrícola, no interior de Santa Catarina. As famílias receberam terras, enxadas, promessas de um futuro que nunca viria como disseram. Wilhelm e eu fomos morar numa pequena casa de madeira. Sem janelas, sem água, sem amor. Ele era bom, mas distante. Trabalhava o dia inteiro na roça, voltava exausto e dormia sem me tocar. Agradeci silenciosamente por isso durante meses, até que num domingo de sol, com o som de pássaros pela primeira vez em semanas, minha barriga se mexeu. Não havia mais como esconder. Senti pânico, mas também uma estranha sensação de resignação. Sabia que não poderia mentir por muito tempo, só não sabia como dizer a verdade sem perder tudo, ou todos. Quando contei a Wilhelm, ele congelou. Seus olhos se fixaram em mim como se eu fosse um animal estranho. Não disse nada, nem naquela noite, nem nos dias seguintes. Apenas passou a sair mais cedo de casa. O silêncio entre nós virou uma parede de tijolos, pesando sobre o ar. Hans veio nos visitar dias depois. Quando soube da gravidez, me abraçou com força demais. Disse: "Eu sabia que você era fértil." Fiquei estática. Wilhelm viu a cena. Seus olhos encheram de raiva, mas, como sempre, não disse nada. O bebê nasceu num inverno rigoroso. Um menino. Pele clara, olhos acinzentados, traços que misturavam tudo, menos inocência. Eu amei aquele bebê com medo, com culpa, com desespero. Nunca soube como chamou de filho sem ouvir dentro de mim. Irmão, sobrinho, monstro. E mesmo assim, segurei sua mão noite após noite, porque ele era a única parte de mim que ainda respirava. Se essa história te tocou, comenta aqui. O que você faria no lugar de Elise? E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. A história ainda vai tomar um rumo que você nem imagina. O nome que escolhemos para ele foi Otto Wilhelm, quem sugeriu. Era o nome do pai dele. Eu apenas assenti. Não tinha mais forças para discutir, nem para fingir alegria. Quando coloquei Otto nos braços pela primeira vez, senti que havia algo quebrado entre nós, desde antes do nascimento. E esse algo estava dentro de mim. Otto cresceu forte, calado como o pai, mas havia algo em seus olhos que me incomodava profundamente. Eles não eram os olhos de Willem. Não eram os meus. Eram de Hans. Os mesmos olhos frios e penetrantes, que pareciam atravessar a alma. Cada vez que ele me olhava por mais de alguns segundos, eu sentia o chão fugir dos pés. Hans se aproximou demais do menino desde o início. Dizia que era seu afilhado preferido, que se sentia responsável por ele. Trazia brinquedos improvisados, doces da cidade, ensinava Otto a caçar passarinhos, e toda vez que via os dois juntos, meu estômago se revirava. Mas eu permanecia calada, porque eu sabia que se abrisse a boca, não pararia de gritar. Wilhelm parecia não se importar com essa proximidade. Talvez, no fundo, ele também soubesse, e preferisse fingir que não. Se essa história já está te incomodando, imagine viver com esse segredo por mais de 60 anos.
Curta esse vídeo agora e compartilhe. Tem gente que precisa ouvir o que ninguém tem coragem de contar. Otto cresceu perguntando por que não tínhamos fotos de casamento, nem retratos antigos da família. Eu dizia que tudo havia se perdido na travessia. Ele acreditava, ou fingia acreditar, como todos ao nosso redor. Quando completou 8 anos, Otto me perguntou por que meu irmão Hans dormia mais tempo em nossa casa do que o próprio pai dele. Me faltou resposta. Disse que ele estava doente e precisava de cuidados. No dia seguinte, Otto me entregou um desenho. Um homem grande, de chapéu, segurando uma faca, e um menino pequeno, com lágrimas nos olhos. Sem dizer nada, ele deixou o papel na mesa e saiu para brincar. Passei a noite acordada. Aquilo era um pedido de socorro. Um aviso. Comecei a observar Hans com mais atenção. Percebi que ele ficava tempo demais sozinho com Otto no galpão dos fundos. Sempre fechava a porta. Sempre saía arrumando as calças. Mas Otto parecia normal, pelo menos no que os olhos podiam ver. Uma noite, tomei coragem e perguntei ao meu filho se ele gostava do tio. Ele respondeu, sem hesitar: ele me dá coisas que o papai não dá, mas às vezes ele me assusta. Meu coração parou, tive vontade de correr até o galpão e matar Hans com minhas próprias mãos. Na manhã seguinte, Hans sumiu por 2 dias. Quando eu voltei, estava babado. Me chamou no quintal e disse, sem nenhum pudor: você deveria agradecer. Crio teu bastardo como se fosse meu. Eu tremi. Era a confirmação do que eu mais temia. Não só ele sabia. Ele acreditava ser pai. Naquela mesma noite, preparei uma mala pequena, com algumas roupas e documentos. Acordei Otto de madrugada. Disse que íamos visitar a tia em Blumenau. Saímos sem fazer barulho. Pegamos o primeiro trem e deixamos tudo para trás. Inclusive, o silêncio. Se você já achava que nada podia piorar, se inscreva no canal agora. O que Otto descobriria anos depois mudaria tudo, inclusive o sangue que corria em suas veias. Blumenau era uma cidade maior, mas igualmente hostil para quem carrega fantasmas. Consegui abrigo na casa de uma prima distante que não fazia muitas perguntas. Trabalhei como costureira em troca de comida. E um quarto minúsculo nos fundos. Otto, mesmo criança, percebia que estávamos nos escondendo, mas nunca perguntou o porquê. Ele cresceu com a melancolia nos olhos, e isso me doía. A ausência do pai, o rompimento com os tios, a mudança repentina, tudo foi enterrado com desculpas esfarrapadas. Mas eu acreditava de forma egoísta que o tempo apagaria tudo. Que bastaria dar amor, comida e silêncio. Que bastaria fingir a alce, dos, a nós. Otto entrou num grupo escoteiro. Foi ali que ele conheceu um professor aposentado, o Sr. Friedrich, que incentivava os meninos a escrever diários. Otto gostou da ideia. Começou a escrever todos os dias. Em segredo, eu encontrava os cadernos debaixo do colchão. Li alguns trechos. Um deles me cortou. Sinto que minha mãe esconde algo de mim. Algo que tem cheiro de ferro velho e sal. Uma noite, acordei com um barulho de vidro quebrando. Otto estava no chão da cozinha, pálido. Tinha desmaiado. Ao lado dele, estava o envelope que eu mantinha escondido no fundo do armário, com documentos antigos da imigração, incluindo a certidão de nascimento dele, sem nome de pai. Se essa história tá te sufocando tanto quanto me sufocou por décadas, compartilhe esse vídeo. Alguém pode estar vivendo um silêncio parecido neste momento. Nos dias seguintes, Otto mal falou comigo. O olhar dele mudou. Era como se eu tivesse traído sua alma. Tentou me confrontar, mas eu apenas disse: é melhor você não saber. Isso o enfureceu. Naquela noite, ele saiu de casa e não voltou. Fui à delegacia, hospitais, procurei em igrejas, escolas. Ninguém sabia de nada. No terceiro dia, recebi uma carta, escrita por ele. Dizia: não tente me encontrar, mas preciso saber a verdade. Por que meu tio me dizia que era meu pai? E por que a senhora nunca negou isso? Caí no chão ao terminar a leitura. Hans. A maldição dele ainda nos perseguia. Aquele homem não apenas tinha me destruído, mas agora
envenenava o sangue do meu filho. E tudo isso porque eu calei, porque escolhi o silêncio como escudo, e ele virou faca. 2 meses depois, a polícia me chamou. Encontraram um corpo enforcado numa árvore, nos arredores de uma vila distante. Ira Hans. No bolso do casaco dele, havia um bilhete escrito à mão curto. Frio e definitivo. Você destruiu mais de uma vida, agora pagou. Meu coração sabia. Era Otto. Nunca o vi novamente. Nunca houve prisão, processo, busca, nada. O caso foi encerrado como suicídio, mas dentro de mim, a certeza era afiada, como faca de açougue. E por mais que doesse, parte de mim achava justo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal. A última parte dessa história vai revelar o que aconteceu com Otto e como, mesmo no fim da vida, tive que enfrentar o que enterrei por medo. Desde o dia em que vi aquele bilhete no bolso do cadáver de Hans, nunca mais fui a mesma. Uma parte de mim morreu com ele, mas não de luto, de vergonha. Não por ele, mas por mim, porque deixei o mal acontecer. Pork me calei, porque entreguei meu filho ao mesmo monstro que me destruiu. Passei os anos seguintes sozinha, envelhecendo em silêncio numa casa pequena, com as cortinas sempre fechadas. Recusei visitas, igrejas, vizinhos. Quando perguntavam sobre Otto, eu dizia que ele havia ido para o norte fazer fortuna. Era mentira, claro. A verdade era insuportável até para mim mesma. Mas a vida, essa tecelã cruel, costura suas ironias com precisão. Um dia, muitos anos depois, uma jovem bateu na minha porta. Loira, pele clara, olhos acinzentados como os de Otto, trazia na mão um envelope. Disse que se chamava Sofia, que era neta de Otto Weber, e que ele havia morrido há 2 meses, vítima de um infarte fulminante. Tinha apenas 47 anos. Meu mundo parou. Ela me entregou o envelope com os pertences dele. Dentro havia um caderno antigo, o diário, o mesmo que ele escrevia na adolescência. Suas últimas páginas eram cartas não enviadas, todas endereçadas a mim. A cada linha que eu lia, meu coração afundava. Ele contava que havia me seguido após ler os documentos, que confrontou Hans, que o matou, sim. E disse que tentou viver uma vida digna. Se casou, teve filhos, mas nunca conseguiu amar ninguém completamente. Havia algo quebrado dentro dele, algo herdado de mim. Se você sentiu um nó na garganta, deixe seu comentário. Às vezes, contar uma história como essa pode salvar alguém que está vivendo com a mesma dor escondida. Sofia me perguntou, com os olhos marejados: a senhora tem algo para me contar sobre meu pai? Eu a olhei por longos segundos. Pela primeira vez em décadas, senti a presença viva de Otto diante de mim. Sorri com dificuldade. Acariciei sua mão trêmula e disse: seu pai foi o melhor de nós. Mesmo tendo nascido da tragédia, ele tentou reescrever a própria história. Eu é que não soube como ajudar. Ela chorou, me abraçou com força e foi embora. Nunca mais voltou. Hoje, com meus dias contados, eu gravo este relato, não por vingança, nem por redenção, mas porque alguém precisa saber, porque o silêncio é cúmplice, e porque toda história mal contada um dia encontra sua testemunha. Meu nome é Elise Weber. Eu fui uma esposa, fui uma irmã, fui uma mãe, mas acima de tudo, fui prisioneira de um crime que nunca denunciei. E esta foi a herança que deixei ao mundo.